Então, galerinha, voltamos aí do nosso rápido intervalo, todo mundo tomar uma águazinha, Elber rapidinho, pra gente continuar nossa aula aqui, certo? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre solenoide, sobre bobina, como se comporta eles, como são as equações de resolução de questões deles, é um pouquinho diferente. Falar sobre o campo magnético que eles geram na parte interna, e aí depois a gente volta para fios, tá bom? Que é o assunto principal da aula, que é saber como é que vai se comportar um fio paralelo, como é que se comportam dois fios em um sistema, tudo isso a gente vai ver dentro da nossa aula de hoje ainda, tá bom? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa ainda para conversar. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre o campo magnético gerado em solenoides. Os campos magnéticos de solenoides fazem o seguinte: quando uma corrente elétrica atravessa um condutor, há um surgimento de um campo magnético. Nos solenoides, por exemplo, é possível produzir um campo magnético concentrado no interior em enrolamento dos fios. Aqui é como se ele tivesse pegado o solenoide e cortado ele na vertical, né? O cara fez um corte vertical no solenoide. Então ele pegou aqueles fios que existiam e fez uma divisão entre eles. Percebam que aqui embaixo, ó, essa argolinha parece um X. Certo? Como eu falei para vocês, é como se fosse um parafuso entrando. E como aqui em cima, ó, essa argolinha só tem um pontinho no meio, como se fosse um prego saindo, né? Você teria esse prego saindo. E aí você teria uma situação dentro dele, aonde você tem um polo norte desse lado e um polo sul desse lado. Quando você tem esse polo norte e esse polo sul, você consegue gerar um campo magnético em volta de todo mundo, beleza? Então, esse campo magnético gerado, ó, você tem as linhas de força aqui, sempre fechadas, ó, percebam que elas começam, elas podem dar a volta completa lá em cima, mas elas acabam voltando para cá. Significa dizer que elas acabam sendo fechadas de todas as formas, tá bom? Elas não têm uma parte aberta em relação a ela. E o campo magnético também é tridimensional, então você tem uma argola de campo magnético, deixa eu desenhar ela aqui. Você tem uma argola de campo magnético externa ao cara, ó. Você tem essa argola aqui de campo, ó. Beleza? Como o fio está para lá, você teria uma parte de campo magnético gerado dessa forma. Lembrando aí que essas partes de argolas também formam cilindros, né? Parte cilíndrica em relação a ela. Só que o que é importante em um solenoide? O que vai ser importante no solenoide? Como eu falei para vocês, é a relação de você ter um sistema de campo uniforme. Ou seja, o espaçamento entre esses caras é constante. Beleza? É sempre o valor de espaço constante. Quando você leva para o campo externo ao solenoide, olha a diferença, ó. Olha essa distância aqui para essa distância aqui. Então, são duas distâncias completamente diferentes. E vai por mim, fisicamente falando, calcular essas distâncias é muito complicado, tá bom? Esse campo que está interagindo na saída do solenoide, nessa região aqui que eu vou botar de roxo, ó, é um campo muito mais forte do que esse campo que está surgindo nessa região. Por quê? Porque tem muito mais linhas de força, né, dentro daquela região ali quando sai do solenoide. Fora do solenoide já tem poucas linhas de forças que existem naquele sistema. Então, o que eu tenho para dizer para você? Você não vai se preocupar com o campo externo ao solenoide, beleza? Pode ser argólico, pode ser linhas de força e tudo. O que é que você vai entender? Você vai só ter que lembrar que o campo magnético é de linhas fechadas, então tem começo e fim no mesmo ponto. Mas você não vai se preocupar com o campo magnético externo, você vai se preocupar com o campo magnético interno. Por que interno? Porque ele é uniforme. Se ele é uniforme, é mais fácil de calcular. É aqui que moram as questões, beleza? É dentro do solenoide que vão morar as questões. E a gente vai aprender a calcular o campo magnético dentro de um solenoide, que é justamente o que as questões vão cobrar de você. Olha aí, o campo magnético de uma bobina ou de um solenoide. Bobinas, também conhecidas como solenoides, são formados por um longo fio condutor, enrolado diversas vezes, tratando-se, portanto, da combinação de um grande número de espiras. A forma usada para calcular o campo magnético no interior, olha isso. Olha que palavra linda. Interior. Aqui é a paz e sossego, tá ligado? Porque aqui
é uma fórmula simples. Ah, Matheus, essa fórmula é feia. É feia, eu concordo com você. Já falei lá no campo magnético que essa fórmula é estranha. Tu gostava muito mais daquela velocidade é igual a delta S sobre delta T. Não se preocupe, eu também gosto. Mas, o que a gente tem que falar? A gente tem que falar sobre campo magnético. Então, o campo magnético é igual o número de espiras, ou seja, o número de voltas de um solenoide. Lembrando que aqui, ó, ele pode usar o nome espiras, tá bom? Não só o nome volta. O número de espiras, ok? Em função do solenoide, número de espiras em função do solenoide. Ele pode usar também o número de voltas, né? É outra nomenclatura. L é o comprimento do solenoide, μ0 é a permeabilidade magnética do meio e I é o valor da corrente. É muito parecido com a fórmula do campo magnético. Como é a fórmula do campo magnético? A gente viu agora na aula passada. Como é? Permissividade magnética do meio, né? Permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente, sobre 2πr. É parecido, não é igual, mas é parecido. Então, como é que ficaria o campo magnético desse solenoide? Seria 2N, né? Vezes o valor de μ0, vezes o valor da corrente, sobre o comprimento, que seria o valor de L dentro daquele meu sistema ali. Então, tudo isso vai servir dentro daquele meu sistema para o campo magnético. E aí eu posso aplicar isso numa questão. Como é que faria uma questão como essa? Um solenoide de 10 centímetros de comprimento, olha a unidade de novo. Você não tem unidade em centímetro. Você tem que dividir por 100, né? 10 dividido por 100, ou então 0,1. A forma como você quiser usar. De comprimento de 500 voltas, esse número de 500 é justamente o valor de N. É o número de espiras utilizadas pelo sistema. É percorrido por uma corrente elétrica de valor I. Bom, valor da corrente elétrica I. E ele quer a intensidade do campo magnético produzido, sendo que a constante é essa. O que é que você faz? Você pega essa equação linda e usa lá. Campo magnético é igual num solenoide. Percebam que ele perguntou o campo magnético produzido no interior do solenoide. Por favor, toda vez que ele falar, existem questões pegadinhas. Às vezes ele pode perguntar o campo magnético produzido no exterior do solenoide. Aí você tem que dissertar na questão, é uma questão teórica, não é uma questão de conta. E dizer que não dá para se calcular o campo magnético no interior de um solenoide. Justamente porque dentro dele é uniforme e fora não é. Então o campo magnético seria igual a N vezes μ0 vezes o valor da corrente sobre o comprimento. Usando essa equação, você consegue desenvolver aí a nosso valor de campo magnético, beleza? Aí como é que ficaria? Nosso campo magnético. Nosso campo magnético seria igual. Quanto é o valor de N? 500. 500 espiras, 500 voltas. Permeabilidade magnética do meio, constante. 4π vezes 10 a menos 7. Ah, Matheus, já aprendi. Boa, garoto. Vezes o valor da corrente, que vale quanto? 1. Sobre o valor do comprimento. Só o comprimento dele vale 0,1, né? Ou então 10 sobre 100. 1 sobre 10. Deixa eu botar 1 sobre 10. 0,1. Tá. Qualquer número multiplicado por 1 acaba sendo ele mesmo, né? Qualquer número multiplicado por 1 acaba sendo ele mesmo. Então, esse 1 eu posso tirar da equação. Então, ficaria quanto? Meu campo magnético ficaria 500, 5 vezes 10 elevado a 2, vezes 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Usei essa situação de notação científica, por quê? Porque os valores são grandes, então fica um valor meio chato de se trabalhar. Então ficaria 5 vezes 4π, que ficaria ali 20π, vezes 10 a menos 7 com 10 a menos 2, 10 a menos 5, sobre 1 vezes 10 a menos 1. Então, qual seria o valor do campo? O campo seria igual a 20π vezes 10 elevado a menos 5
menos 1, né? Parte da notação, que daria mais. Então, o meu campo seria igual a 20π vezes 10 elevado a menos 4. Terei meu campo magnético. Beleza? Só que ele não está em notação científica. Então, no minha vírgula, uma casa para a esquerda, somo 1 ao expoente. Então, qual seria o valor do meu campo? Meu campo seria igual a 2π vezes 10 a menos 3 Tesla, né? Seria essa situação aqui dentro do meu sistema. Nosso gabarito seria a letra A. De A é bem fácil. Beleza? Então, deixando a questão mais um minutinho no quadro para quem está copiando terminar de copiar. Então, você teria essa situação dentro do meu sistema. Campo vai ser igual 500, que é o número de voltas, vezes a permeabilidade 4π vezes 10 a menos 7, vezes 1 sobre 0,1. Então, ficaria 5 vezes 10 a 2, 4π vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 1. O campo seria 20π vezes 10 a menos 5, logo o campo seria 2π vezes 10 a menos 3, Tesla, tá bom? Nosso gabarito realmente seria letra A. E a quarta, vai acontecer o seguinte: considere um longo solenoide ideal composto de 10.000 espiras por metro, que é o valor de N, por metro, que é o valor do L, percorrido por uma corrente elétrica de 0,2 amperes. O módulo das linhas de campo magnético no interior do solenoide ideal são, respectivamente, bacana? Então, eu vou pedir 2 minutinhos para tentarem fazer a questão. Então, ó, quando você tem essa situação do campo magnético gerado por um solenoide, galera, você tem que saber o que a questão está te dizendo. Ele pediu as linhas de campo magnético no interior de um solenoide ideal. Então, você consegue calcular essas linhas com tranquilidade, justamente porque você tem a parte de ser no interior. Logo, o que você vai ter? Vai ter que o campo é igual a N vezes μ0 vezes o valor da corrente sobre o valor do L. Então, o meu campo gerado seria igual número de espiras 10.000 vezes o valor da permissibilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7 vezes o valor da corrente 0,2 sobre o comprimento, que é 1, porque ele botou por metro. Se ele botou por metro, então seria o valor de 1 levando ao sistema, né? Então, qual seria o valor do campo magnético gerado? Transforma em notação que fica mais fácil. 1 vezes 10 elevado a 4 vezes 4π 10 a menos 7 vezes
2, 10 a menos 1. Tá bom? Como é dividido por 1, você não precisa se preocupar com a parte do denominador. Você pode fazer direto só essa parte de cima e essa própria parte já vai te dar a tua resposta. Beleza? Então ficaria como? Campo. 1 vezes 4π vezes 2, 8π. O resto é notação. 4 menos 7 menos 3. Menos 3 menos 1 menos 4. Então ficaria 8π vezes 10 a menos 4 teslas. Então você teria aqui nossa situação de campo magnético. Resta saber, a gente fica entre quais alternativas, na verdade. Letra A está falso, porque ele fala que é nulo. Letra C e letra D estão falsos, por causa dos valores do campo. Letra B e letra E está certo. 8π vezes 10 a menos 4. E aí ele quer saber qual é o tipo. São retas paralelas ao eixo do solenoide ou são circunferências concêntricas? E aí? Você tem que lembrar que, quando eu estou falando de um solenoide, eu estou falando de retas paralelas ao eixo do solenoide dentro do meu sistema, tá bom? Dentro do meu sistema. Quando eu falo isso, vou até voltar o slide para te mostrar. Quando eu falo isso, eu estou falando dessas retas internas aqui, ó. Pronto. Perfeito. Bem onde eu queria. Estou falando dessas retas internas, ó. São praticamente paralelas ao eixo do solenoide. Por isso que é o campo interno. Então, nosso gabarito é letra A. Circunferência concêntrica é lá em fio, beleza? Letra E, desculpa aí. Circunferência concêntrica é lá em fio. Kaique aí, acertando, letra E, tranquilo. Quando eu falo de circunferência concêntrica, eu estou falando de fio, não estou falando de solenoide, beleza? Aí em solenoide, retas paralelas ao eixo do solenoide. E aí chega na nossa última parte da aula de hoje, que é justamente essa parte de força magnética entre fios. É muito difícil você ver um fio sozinho, né? É muito difícil você ver um fio trabalhando só. Então, o que a gente faz? A gente bota uma série de fios para que ele possa trabalhar junto. E isso gera uma força magnética maior no meu sistema. Isso gera uma força magnética maior dentro daquele meu sistema, beleza? E aí eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu tenho essa parte de fios paralelos, o que vai acontecer? Os fios paralelos que conduzem corrente elétrica podem sofrer atração ou repulsão magnética. Os próprios fios entre si vão ter uma atração ou uma repulsão. Isso dependerá do sentido da força e da corrente gerada pelo meu sistema. Ó, você pegar a fiação da sua casa, você vai ver vários fios que são protegidos, né? Eles são encapados justamente para você não ter contato com a corrente elétrica. Mas eu não estou falando desse fio grande aqui, não. Ó. Nem estou falando desses outros fios aqui coloridos. O cinza, o amarelo e tal, não. Essa parte aí são partes envelopadas, beleza? São a parte que tem uma proteção de plástico, nesse caso borracha, né? Para poder você não ter contato com a energia elétrica. Eu estou falando do fio mesmo. A corrente elétrica corre aqui, ó, gente. Beleza? Esse emaranhado de fios é que é o importante. A corrente elétrica vai correr dentro deles, na parte deles ali, dentro daquela situação de fio, beleza? Então você vai ter um nível de corrente, um determinado valor, tudo isso dentro do meu sistema. E aí você tem a seguinte situação. Dois fios condutores retilíneos, paralelos e próximos um do outro, sofrem força de atração, se as correntes que os percorrem tiverem mesmo sentido. Quem vai ditar, na verdade, se vai ter atração ou repulsão é o valor da corrente, tá bom? Por quê? Porque a corrente de baixo está correndo nessa situação. Então, ele está gerando uma argola de campo que roda em sentido anti-horário. A corrente de cima também, ó, tá rodando. Deixa eu mudar a cor para não ficar, quando eu for lá para outro desenho, ficar bagunçado. Aqui também, ó, tá gerando uma corrente que vai do sentido da esquerda para a direita. Então ele gera um sentido de rotação, ó, que se alinham. Se ele gera um sentido de rotação que se alinham, aquelas argolas estão se ajudando. Então, a força do 1 é atrativa em relação à força do 2. Beleza? É atrativa em função da relação com a força do 2. Você tem essa situação de atração dentro do meu sistema. Lembrando que eles vão sofrer
forças de atração se as correntes tiverem mesmo sentido. Então, o mesmo sentido é a atração. Você consegue bater palma. Que história é essa de bater palma? Já já eu explico. Olha para cá. E aí você tem dois fios condutores retilíneos paralelos e próximos, um do outro, sofrem força de repulsão se você tiver sentidos contrários. Uma força de repulsão caso você tenha sentidos contrários. Olha aqui, nesse meu sistema. A corrente está indo da esquerda para a direita. E aí você tem esse sentido de rotação. De novo, a mesma rotação em sentido anti-horário. O que foi que mudou? A corrente de baixo. A minha corrente 2 agora é da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Então ele tem também uma argola de formação. Porém, o que, que vai acontecer? O sentido é contrário. Essas correntes elas não se alinham. Pelo contrário, elas se opõem. Então, essa força F2, que antes era mútua a F1, agora se intrigaram, querem distância uma da outra. Então, eles vão embora, tá bom? Então, eles vão sofrer uma repulsão. Você não consegue bater palma. Como assim? Olha para mim aqui rapidinho. Você consegue bater palma quando tem o mesmo sentido e não consegue quando tem sentidos contrários. Presta atenção. Eu vou levar a minha mão como sentido da corrente, beleza? Vou levar a minha mão como sentido da corrente. Então, nesse caso aqui, a corrente está indo da esquerda para a direita, beleza? Nesse outro caso, a corrente está indo da direita para a esquerda. Se as correntes estiverem no mesmo sentido, você tem uma atração, você consegue bater palma. Para cá, você consegue ter essa sensação de palma. As duas forças estão juntas, ó, mesmo sentido de corrente. Então você consegue gerar essa situação de palma. Agora, se por algum acaso as correntes tiverem sentidos contrários, você não consegue. Entendeu? Ó, as correntes em sentidos contrários não são benéficas. Então você não consegue bater palma. Se forem no mesmo sentido, você consegue, tanto para um lado quanto para o outro. Mas se não forem, você não consegue. Esse sentido é um sentido de separação. Então eu quero que você entenda isso. Que quando uma corrente estiver para um lado, a outra estiver para o outro, você não consegue ter uma força de atração. Pelo contrário, você vai ter uma repulsão entre as correntes. Bacana? Então sempre entender essa parte aí dentro do meu sistema. Ok? Então, corrente de mesmo sentido, atração, eu consigo bater palma. Corrente de sentidos opostos, repulsão, eu não consigo bater palma para aquilo. Tranquilo? Beleza. Olha para cá, como é que ficaria agora no nosso sistema. Aí eu entro a equaçãozinha bonita. Essa equação, se você já achava as outras assustadoras, essa aqui mesmo é que vocês vão gostar. Que é a força que existe entre dois fios. A força que vai existir entre dois fios é igual a permeabilidade magnética do meio, que é aquela constante que a gente já sabe, vezes o valor das duas correntes, tanto da primeira quanto da segunda, vezes o comprimento do fio, dividido por 2π vezes d, tá bom? Mateus, o que é esse d aí? Vamos lá, vamos com calma. Cada letrinha tem um significado. μ0 é a permeabilidade magnética do meio. 4π vezes 10 a menos 7, isso a gente já sabe. E 1 é o valor da corrente do primeiro fio. E 2 é o valor da corrente do segundo fio. L é o comprimento dos fios, tá bom? Como a gente vai estudar uma situação mais ideal, os comprimentos dos fios geralmente vão ser iguais. Então é por isso que só tem um L aí. Existem situações específicas onde você tem fios de diferentes comprimentos. Aí é mais complicado, mas a gente não vê a nível de ensino médio. 2π é 2π e D é a distância entre os fios, tá bom? Cuidado para não confundir com um raio. Vou botar aqui fio 1. Cuidado para não confundir com um raio da situação. Você tem fio 2. Então você teria aqui uma situação de uma atração, certo? Se os fios estiverem correndo no mesmo sentido. Só que, claro, como os fios estão afastados, você tem uma distância D entre eles. E essa distância D é que vai ser necessária para achar
aquela força magnética ali dentro do meu sistema, tá bom? Essa intensidade aí de força magnética. Tá, e aí como é que ficaria uma questão como essa? Bom, começamos as brincadeiras sérias agora, beleza? Essa questão fala o seguinte: para as primeiras observações experimentais de fenômenos magnéticos, você tem que foram realizadas pelos gregos na região da Ásia Menor, denominada Magnésia. Eles verificaram que um certo tipo de pedra, denominado magnetita, ou imã natural, era capaz de atrair pedaços de ferro. Em 1820, o dinamarquês Christian Ørsted, né, que foi o experimento, observou que a corrente elétrica percorrendo um fio condutor também produz campo magnético. Essa descoberta deu início à unificação dos fenômenos eletromagnéticos, originando o ramo da física chamada eletromagnetismo, né? Deixa eu até mudar a cor aqui, ficar mais em destaque. Justamente depois do experimento do Hans Ørsted foi que surgiu o eletromagnetismo. Para o caso de um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido em um ponto P em torno do seu fio condutor depende da permeabilidade magnética do meio, da intensidade da corrente elétrica e da distância entre os fios. Considere uma situação de dois fios condutores paralelos sendo percorridos por uma corrente de 2 e 4, conforme mostra a figura a seguir. Corrente 1 vale 2 amperes, corrente 2 vale 4 amperes. Beleza? Podemos afirmar que a razão entre as intensidades de forças do campo magnético B1 e B2, produzido pelos dois campos condutores no ponto P, vale. Perceba que ele não quer a força magnética gerada entre os fios. Ele quer o campo magnético, ele quer a diferença, né, entre os campos magnéticos. Então, campo magnético de um fio condutor. Permeabilidade magnética do meio, vezes o valor da corrente, sobre 2πr. Como ele quer em função do 8 centímetros, né? Deixa eu ver se eu deixei. Pronto, deixei outro slide para a gente poder riscar. Como ele quer essa razão, eu quero B1 sobre B2. Só que B1, permeabilidade magnética do primeiro meio, vezes a corrente do primeiro, sobre 2π vezes o raio do primeiro. Do segundo, campo magnético do segundo é igual a permeabilidade magnética vezes a corrente do segundo sobre 2π vezes o raio do segundo. Então, você teria uma situação de 8 e 4 centímetros, né? Para os dois raios seguidos aí. Então, você teria essa situação, acha o valor de B1, acha o valor de B2 e divide eles para poder achar o valor do gabarito que a questão vai querer, tá bom? Aí, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem realizar a questão.
Quando você pega uma situação como essa, você quer a razão entre os campos magnéticos existentes entre elas, né? Então, eu quero B1 sobre B2, certo? Então, como é que seria aí? A galera que já tentou fazer a questão marcou qual o gabarito? O campo magnético do 1 seria μ0 vezes o valor da corrente 1 sobre o valor da corrente 1, né? Sobre 2π vezes R1 dividido pelo campo do segundo, tá bom? O campo do segundo fator, que seria μ0 vezes o valor da corrente I2 sobre 2π vezes R2. Aí o que vai acontecer? Você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Por quê? Porque é uma divisão de frações, onde o numerador e o denominador existem, só são estranhos, mas existem. Então seria μ0 vezes o valor da corrente I1 sobre 2π vezes o valor de R1. Bacana? Isso aqui é conservar a primeira. Quando eu falo pelo inverso da segunda, né? Quando eu pego pelo inverso da segunda, eu giro ele 2π vezes R2 sobre μ0 vezes o valor de I2. Então, quem é que eu posso simplificar dentro desse meu sistema? Posso cortar permeabilidade com permeabilidade, 2 com 2, π com π. Então, o valor da minha razão, né? O valor da razão entre B1 e B2, entre os dois campos magnéticos, seria igual a corrente do primeiro vezes o raio do primeiro, vezes raio do segundo, sobre a corrente do segundo. Então, quem seria a corrente do primeiro? A corrente do primeiro vale 2, e o raio do primeiro vale 8. Então, seria 2 sobre 8, vezes o raio do segundo e a corrente do segundo. Raio do segundo, 4, a corrente do segundo, 4 também. Então, ficaria 4 sobre 4 em função dele. Então, ficaria 2 vezes 4 sobre 4, né? Já daria o valor de 1 dentro daquele meu sistema. E aí eu teria que a razão do campo seria 2 sobre 8. E aí você teria um valor de 0,25, né? No valor da divisão de 2 dividido por 8. Então, você teria uma razão de 0,25. Então, a razão dos dois campos é igual a 0,25. Ter cuidado que eu não preciso resolver as fórmulas. Nosso gabarito, letra A. Eu não preciso resolver as fórmulas todas, né? Eu não preciso sair resolvendo as duas equações para poder chegar no gabarito. Eu posso só dividir elas para depois achar o valor correto da resposta, né? Nossa questão, que foi que eu fiz? Eu peguei os dois campos magnéticos e dividi entre eles. Lembrando que eu não quero força magnética entre os fios. Eu quero só a razão entre os dois campos magnéticos. μ0 vezes I1 sobre 2πr1. Aí conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 2πr2 sobre μ0 I2. Posso simplificar, aí eu acho a razão entre os campos, que daria 0,25, né? Essa situação, 0,25, dentro do meu sistema. Nosso gabarito seria a letra A, ok? Próxima questão fala o seguinte. A figura mostra dois fios longos e paralelos separados por uma distância de 10 centímetros, que transportam correntes elétricas de intensidade 6 amperes em direções opostas. Considerando o coeficiente de permeabilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7, o módulo do campo magnético resultante no ponto P, situado 2D à esquerda do ponto A, em microteslas é igual a... Bom, a questão não deu figura, né? Então, a gente vai ter que pular essa, porque não tem figura na questão. Deixa eu ver se eu acho bem aqui no... Ela tá sem figura mesmo? Vixe, ela tá sem figura mesmo. Então, a gente não tem como fazer, pois está sem figura na questão, beleza? Desculpa aí, esse pequeno detalhe passou despercebido. Vamos para a próxima, então. A próxima fala o seguinte. Um fio retilíneo conduz corrente elétrica de 2 amperes. Marca a alternativa correta a respeito dos valores das características de campo magnéticos criados nos pontos próximos ao fio.
Beleza? E aí o que é que ele tem que saber? Eu tenho uma corrente elétrica produzida em um fio que vai ter um valor de 2 amperes. Um valor de 2 amperes. Marque a alternativa correta a respeito dos valores e as características dos campos magnéticos criados em pontos próximos ao fio. E aí você tem que sair testando cada uma das alternativas, tá bom? Eu vou pedir um minutinho para você tentar fazer a questão. Então, galera, ó, quando ele fala dessa questão, é uma questão de tentativa. Vou falar para vocês como vocês vão resolver uma questão dessa. Sempre que for uma questão de tentativa, você vai começar de baixo para cima, tá bom? Você vai começar de baixo para cima. Por quê? Porque questão de tentativa é uma questão que ela quer comer o seu tempo. Ela não quer que você gaste muito tempo resolvendo ela, não. Ela quer lhe tirar tempo para que você possa resolver, perder tempo em prova, né? Então, provavelmente, sempre em questão de tentativa, o gabarito é a letra D ou a letra E, tá bom? Mas a gente vai fazendo na ordem certa, A, B, C, D, E, porque a gente não está fazendo prova nesse momento. Mas sempre foi uma questão de tentativa, se atente a isso, tá bom? Aí o que ele fala? Ele não fez uma pergunta no enunciado, ele fez várias perguntas nas alternativas, beleza? Vamos lá. Quando a gente pega uma situação como essa, você vai testando as alternativas. Na letra A, ele falou o seguinte, ele falou que dá 6 microteslas, vamos ver. Campo, μ0 vezes o valor da corrente, sobre 2π vezes o valor do raio, né? Então, você teria aí um campo igual 4π 10 a menos 7 vezes o valor da corrente. O valor da corrente é de 2 amperes, sobre 2π vezes o valor, né, do raio, que seria de 5 centímetros. Ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 1. Menos 2, né? Desculpa aí. Em relação ao sistema. Que é que eu posso simplificar? 2 com 2, π com π. Então, o meu campo seria 8, né? Meu campo seria 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, seria 8 microteslas. Letra A está errada. Já era de se prever. Questão de tentativa, nunca a primeira letra é a alternativa correta. Vamos para a letra B.
Campo magnético gerado por um fio possui a mesma direção e sentido do deslocamento das cargas elétricas. Falso. Ele possui mesma direção. Desculpa, ele possui mesmo sentido, nem mesma direção, eles são sempre radiais. Ou seja, é formado entre eles um ângulo de 90 graus, né? Você tem um campo magnético gerado por um fio, ele vai ter aquela parte de argolas naquele sentido. A carga vai correr nesse sentido, aqui ó, de azul, a carga vai correr aqui, e o campo magnético é argolas, né? Então, não tem mesma direção e sentido, não. Não tem nada a ver um com o outro. Letra C. O campo magnético gerado por um fio possui um formato circular e vale 8 microtesla a uma distância de 15 centímetros. Falso. Por quê? Por que não fez conta, Matheus? Porque ele falou que aqui era 15, ó. Sendo que na letra D, na letra A, a gente fez com 5 e deu certo. Beleza? Então, se deu 5 e deu 8, com 15 não vai dar 8, né? Com certeza vai ser menor. Quanto mais distante tu for ficando, menor vai sendo o valor do campo gerado. Letra D. O campo magnético gerado pelo fio possui um formato circular de 8,5 a uma distância de 10 centímetros. Essa pode ser verdadeira. Vamos ver. Letra D aí. Campo. μ0 vezes o valor da corrente sobre 2π vezes o raio. Então, qual seria o valor do campo? 4π vezes 10 elevado a menos 7. Ele falou que vai gerar uma corrente de quanto? Uma corrente de 2 amperes sobre 2π vezes um raio de 10 centímetros. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 1. Isso aqui vai dar um valor. Vamos ver se dá certo lá nessa questão, né? Então, quem é que eu posso simplificar? 2 com 2, π com π, tchau. Então, o meu campo magnético seria qual? Seria 4 vezes 10 a menos 7 menos 1. Né? Então, o valor do meu campo seria 4 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 4 microteslas. E na letra D, ele falou que ele vale 8,5, né? Não é 8,5, só 4. Então, a letra D também está errada, justamente por esse motivo aí de não dar certo. Então, letra A, letra B, letra C e letra D estão erradas. Sobra a letra E. Todas as afirmações anteriores estão incorretas. Olha aí, é difícil aparecer questão que fala isso, né? Sempre tem esse negócio de todas as alternativas acima são falsas, todas as alternativas anteriores são incorretas. Mas é difícil você marcar. Primeira questão que eu vejo há muito tempo que marca isso aí. Bacana? Então, a gente teve essa ideia aí dentro desse nosso sistema. Lembrando, questão de tentativa, você sempre começa de baixo para cima, tá bom? Nunca começa de cima para baixo, não. Nessa aqui era irrelevante, tu ia testar todas do mesmo jeito, mas a alternativa vai acabar sendo letra E mesmo. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao fim da nossa aula aqui, da nossa terça-feira, beleza? Agradecer a presença de vocês durante toda essa aula e dizer que, apesar de ter sido essa parte de campo magnético, eu sei que é uma parte meio difícil, uma parte meio chatinha, tem muitas equações estranhas, mas eu sei que vocês vão estudar bacana e vão conseguir evoluir beleza nesse assunto, tá bom? Então, agradecer a todos vocês aí, que foi uma presença inenarrável estar com vocês nessa noite de hoje. Semana que vem a gente vai dar uma pausazinha em eletromagnetismo e comentar um outro assunto, tá bom? Sobre formação de ímãs, é uma parte um pouco mais histórica, um pouco mais teórica, mas eu acho que vocês vão dar super bem também, beleza? Então, desejar a vocês um excelente final de noite, boas aulas, uma boa semana, até a próxima semana. Tchau!